Nós estamos no 7º domingo depois de Pentecostes e o introito de hoje diz: povos, batei palmas todos e clamai ao Senhor com gritos de alegria, porque o Senhor é terrível e excelso, é tão grande rei que domina a terra toda. A oração coleta de hoje diz: ó Deus, cuja providência não se engana no que dispõe, removei para longe de nós o que é nocivo e dai-nos o que é útil. E a epístola é a leitura de São Paulo apóstolo aos Romanos e nos diz: irmãos, falo à maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne, porque assim como oferecestes os vossos membros para servir à imundície e à iniquidade, a fim de chegar à iniquidade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, a fim de chegar à santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estivestes livres quanto à justiça. Que fruto tirastes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Nenhum, pois o fim delas é a morte. Mas agora que estáis livres do pecado, feitos servos de Deus, tendes para vosso fruto a santificação, por fim a vida eterna. Porque o estipêndio do pecado é a morte, mas a graça de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. O gradual de hoje é: vinde, filhos, e ouvi-me, ensinai-vos-ei o temor do Senhor, aproximai-vos dele e sereis iluminados, e o vosso rosto não será confundido. Aleluia, aleluia, povos, aplaudi todos e aclamai o Senhor com gritos de alegria, aleluia. Em pé. O Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos rapazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a má árvore dá maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Sentados. Antífona do ofertório: assim como recebeis o sacrifício de carneiros e de touros, e de milhares de pingos cordeiros, recebei hoje também nosso sacrifício, e fazei que vos seja agradável, porque não são confundidos os que esperam em vós, Senhor. E a oração secreta: ó Deus, que reunistes num único sacrifício perfeito os vários sacrifícios da lei antiga, aceitai que os vossos servos vos oferecem e santificai-o com a bênção que derramaste sobre as oferendas de Abel, para que aquilo que cada um de nós ofereceu em honra de vossa majestade reverta para a salvação de todos. E a antífona de comunhão: inclinai o vosso ouvido e correi para me salvardes. E a oração depois da comunhão diz: dignai-vos, Senhor, com a vossa graça, desembaraçar-nos do pecado e conduzir-nos pelas sendas da justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje também é dia de São Nazário e Celso, mártires, de São Vítor I, Papa e mártir também, e Santo Inocêncio, Papa e confessor. O Evangelho de hoje é muito belo. Nosso Senhor nos deixa muito já avisados, bem avisados, claramente avisados, de tal modo que o aviso de Nosso Senhor sobre o perigo dos falsos profetas é claríssimo.
E ele vai dizer, do modo que Nosso Senhor vai dizer, fica objetivamente, assim, a todos os homens evidente que se ele fala que haverá falsos profetas, é porque haverão falsos profetas. E para ter cautela, cuidado, é porque eles irão aparecer. Nosso Senhor diz, né? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos rapazes. Todas as vezes que um profeta ele é falso, é porque ele não cumpre com a essencial missão de um profeta, que é falar em nome de Deus. Nós pensamos que profetas são aqueles que fazem profecias. Parece uma coisa óbvia, não? Profeta e profecias, mas não é necessariamente profeta o que fica profetizando. Pode ser um visionário, qualquer outra coisa, mas o profeta no sentido estrito é o que fala em nome de Deus Nosso Senhor. Então, se ele tem uma missão de falar, ele fala em nome de Deus. Por exemplo, São João Batista, ele foi profeta e ele não fez profecias. Nós não conhecemos profecias de São João Batista, mas ele falou em nome de Deus. E ele é dos todos o maior porque ele teve que apontar o mesmo Deus para que os outros seguissem a ele. Por isso Nosso Senhor diz que dos nascidos de mulher não houve um maior que São João Batista. Desde então, nós não temos mais profetas no sentido estrito da palavra. E por quê? Vai parecer uma confusão, mas se nós prestarmos atenção, veremos que não é confusão nenhuma. O bom Deus estabeleceu antes da sua vinda muitos profetas. São todos que nós temos na Sagrada Escritura. Talvez houveram outros que nós não conhecemos pela Sagrada Escritura. E depois de todas as profecias se cumprirem dos profetas do Antigo Testamento, Deus suscita o último do Antigo Testamento, que é São João Batista, em que ele vai apontar o mesmo Deus, Nosso Senhor. E depois disso, nós vamos ter nada mais a conspiração do bicho. Nós vamos ter nada mais que entrar em acordo com o vizinho, né? Domingo às 9 tem Santa Missa. Mas bom, o demônio é o primeiro a chegar à Santa Missa, assim que ele já sabia do horário. Mas continuando. São João Batista, ele aponta Nosso Senhor como o Messias, e depois Deus não vai suscitar nunca mais nenhum profeta. Nunca mais. Mas Nosso Senhor está nos dizendo que devemos ter cuidado com os falsos profetas que vão vir, porque todos aqueles que vierem, ou vieram, ou virão, depois de São João Batista e se dizem que são profetas, são falsos, todos eles. Porque desde que o Verbo encarnado falou, porque nós vimos no Catecismo que Nosso Senhor foi ungido rei, sacerdote e profeta, pela união hipostática. Desde que o Verbo de Deus falou, a profecia no sentido estrito não se dá. Por quê? Porque os profetas falam em nome de Deus. E Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro, mas enquanto homem verdadeiro, Ele falou, e Ele é o profeta por excelência. Depois que Deus falou, Deus ensinou, e Deus se manifestou entre nós, nós não precisamos de alguém que nos diga em nome de Deus e fale em nome de Deus. E se cessou o espírito propriamente dito de profeta, como foi Daniel, Abdias, Zacarias, Isaías, Jeremias e etc. E João Batista, São João Batista. Se cessou, porque Deus já falou e ensinou todas as coisas, e Ele revelou tudo que nós devemos saber, e o espírito de alguém que fala em nome de Deus, o espírito de profecia, do profeta nesse sentido estrito, ele não existe mais. É verdade que dentre os nossos santos, nós temos como enumerar ou classificar ou apelidar alguns de profeta. Por exemplo, São Vicente Ferrer.
Foi um santo impressionante, fazendo profecias do fim do mundo, milagres, e com espírito de, misticamente falando, profecia. Então é chamado, bom, poderia ser chamado de profeta, mas é de um modo, de um certo modo. Ou também uma grande santa, Santa Hildegarda, não? Beneditina, grande abadesa de Bingen, na Alemanha. Ela fez profecias impressionantes do fim dos tempos, previu a apostasia da Alemanha, não antes de Lutero nascer, já tinha profetizado em coisas impressionantes, com acerto incrível, mas ela não é uma profetisa no sentido estrito, porque desde São João Batista não, mas como fez tantas visões, teve tantas visões, revelações acertadas e profecias, nós chamamos, e é chamada a Sibila do Rim. Pronto, é um modo de apelidá-la e honrar esse espírito de Deus sobre as profecias, mas não é uma profetisa no sentido estrito da palavra. Deus já falou que devia ser falado. Deus ensinou que devia ser ensinado. Então esse espírito profético, como do Antigo Testamento, não se dá. E outros homens que, de modo indevido, levarão esse nome de profeta, nós já sabemos que são falsos. E temos uma outra razão para ter cuidado desses que se chamam profetas. Por quê? Porque desde que veio o Verbo encarnado, ele se fez homem, ele deixou estabelecida, antes da sua ascensão, a Santa Igreja. E repousa sobre o magistério infalível do Sumo Pontífice, o magistério ordinário, extraordinário, o que o Espírito de Deus quer nos ensinar também. Não ensinando coisas novas, mas somente mantendo as coisas antigas e explicitando o que está implícito no depósito da revelação. Assim que a presença do Sumo Pontífice, do magistério da Santa Igreja, faz com que nós não necessitemos de alguém iluminado no sentido do Antigo Testamento, que fale em nome de Deus, porque o mesmo Deus fala pela voz do Sumo Pontífice, quando é legitimamente um Sumo Pontífice, obviamente. E nosso Senhor vai dizer: guardai-vos, porque eles vêm a vós vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos rapazes. Todos aqueles que se fizeram, se nomearam, se autotitularam profetas, eles vieram vestidos de ovelhas, porque eles quiseram aparentar-se a uma das ovelhas de Cristo. Todos eles. Nós vamos ver que todos aqueles que também que são falsos profetas hoje, no sentido mais próprio da palavra, eles usurpam uma autoridade divina, porque não tem, e eles falam em nome de Deus sem Deus ter dado a eles este poder. Aí nós vamos ver os primeiros hereges. Todos eles vieram vestidos de ovelhas. Todos eles estavam batizados validamente na Santa Igreja, foram cristãos, verdadeiros cristãos, mas eles por dentro eram lobos rapazes, porque eles estavam a devorar as próprias ovelhas de Cristo com as falácias que eles estiveram a divulgar, e é o que hoje acontece do mesmo modo. E nosso Senhor vai dizer: bom, se eles estão disfarçados de ovelhas, como nós vamos saber se são de fato ovelhas? Pelos frutos conhecereis, vai dizer o bom Deus. Porque se pode colher uvas de espinhos ou figos de abrolhos, é impossível. Cada fruto procede de uma árvore, e cada árvore produz fruto segundo a sua natureza. Então, abrolho não produz uvas, jamais isso vai acontecer. Então, um falso profeta é um homem que é um lobo, que ele está vestido de ovelha, mas ele nunca vai produzir o fruto de profeta, um fruto de ovelha, que é o qual? Ovelha é aquele que se mantém baixo o báculo do pastor. Dentre os animais, Nosso Senhor usa frequentemente a imagem da ovelha, porque é um animal, com todo respeito, nós que somos essas ovelhas, estúpidos. Uma ovelha tem uma docilidade impressionante de seguir, segue uma atrás da outra direitinho, não são como vivas ou rebeldes como outros animais, não, são tontas. E de tal modo que Nosso Senhor está dizendo que se são aparentemente ovelhas, mas dentro são lobo, o comportamento de uma ovelha e de um lobo é completamente distinto.
Primeiro que ninguém anda apacentando lobos. Eu nunca vi. E depois um lobo não tem a docilidade de uma ovelha. Nenhuma docilidade. A ferocidade de um lobo é imensamente maior do que a docilidade de uma ovelha, que ela chega a ser tonta. Então, se nós temos uma ovelha sagaz, astuta, que vem ensinar, em vez de seguir o curso do seu pastor, pode puxar o zíper. É um lobo que está ali. Hoje em dia, como aplicar isso? Como vamos ver que temos lobos? Hoje, e é uma situação real aqui no nosso país, real entre nós, e é uma necessidade por defeito de autoridade, em realidade, que nós temos, todo brasileiro, vamos chamar o falso profeta de guru. Guru. Todo o brasileiro anda atrás de um guru intelectual, pseudos filósofos que andam por aí, um guru espiritual, que são os pseudos místicos, esotéricos que andam por aí, e tem gente que tem o seu guru, que vai lá e faz o seu trabalho, lê a sua mão, mapa astral e todas essas estupidezes contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Mas tem pessoas que, por defeito e por necessidade de ter um guru, também faz do sacerdote um guru. Isso é uma coisa abominável. Porque o que é um guru? O padre ele vai explicar para que jamais eu me torne um guru dos senhores e nenhum sacerdote os senhores não permitam, porque isso não é católico. Um guru, ele é um lavador de cabeças. Porque, intelectualmente, se ele é um mestre, ele vai conduzir-nos da ignorância à ciência. Mas está dentro da cabeça dos senhores todos e do padre também, assim esperemos, a capacidade de sair da ignorância para a verdade, de acordo? Então o mestre, o professor ou qualquer outro instrutor, ele vai pegar a capacidade que está dentro de nossas cabeças e vai nos levar ao alcance da verdade. Mas essa capacidade Deus nos deu e nós usamos ou não essa capacidade de entender as coisas, tanto naturais como sobrenaturais. O guru vai fazer o quê? Ele vai substituir a capacidade que nós temos de conhecer e ele vai ser o veículo necessário para nos levar à verdade ou não. Então ele vai ser o nosso cajado, ele vai ser o nosso báculo e nós sempre seremos paralíticos para um guru. Lhes dou um exemplo. Nosso Senhor, quando ele faz milagres físicos, curas físicas, ele está designando coisas muito, muito claras. Por exemplo, ele cura o cego. O cego é uma pessoa privada da visão, de acordo? E todos nós que estamos vendo, nós estamos usando esta capacidade de enxergar. Quando Nosso Senhor cura um cego, ele está devolvendo ao cego aquela capacidade que ele nunca teve ou ele perdeu. Quando Nosso Senhor cura um paralítico, o paralítico é o privado da sua mobilidade, do seu caminhar. Quando Nosso Senhor cura, ele devolve ao paralítico a capacidade de caminhar com as próprias pernas que ele perdeu por um acidente ou nunca teve por uma paralisia infantil. Por exemplo, o cego vai enxergar com seus próprios olhos e vai caminhar com suas próprias pernas. Nosso Senhor só devolve o que ele estava privado. E quando Nosso Senhor vai instruir essas almas curadas, ele vai usar a mesma coisa. A capacidade de chegar à verdade, todos nós temos. A nossa inteligência foi feita para a verdade. E para chegar ao bem, todos nós temos essa capacidade. Mas então, muitas vezes, nosso intelecto é deficiente pela ignorância ou pelo erro, a heresia, e a nossa vontade é privada desta bondade por malícia. Então, o padre, o mestre ou quem seja o instrutor, ele tem que fazer com que nós saiamos desta privação dando a verdade, dando o bem, mas ele não pode ser o nosso báculo que vai suprir nossa capacidade de chegar à verdade por um defeito de paralisia intelectual ou paralisia moral que toca a nossa vontade. Não. O sacerdócio do Novo Testamento
Ele está revestido com o poder de Deus de curar as nossas paralisias intelectuais e espirituais. De tal modo que o bom Jesus, ele deixou esse poder no sacerdócio, de tal modo que o seu sacerdote, que exerce dignamente o seu ofício como sacerdote, ele não pode ser um guru na vida de nenhuma alma. E nós vamos ver que o mesmo São Pedro, quando nosso Senhor, a ele nosso Senhor deu a custódia de todas as almas de Cristo, não? Das suas almas. E nosso Senhor disse, apacenta minhas ovelhas. Este possessivo, nosso Senhor usa para todos nós que somos ovelhas, são dele, não são de São Pedro. São deles, não são do Padre Leandro. Os senhores não são meus, são de Cristo. E eu também sou dele, espero ser-lo. Mas nós não somos do que nos instruiu, não. O guru, ele usurpa este poder porque de potestade de reger as almas que são de Cristo, então ele rouba as almas. Um lobo é o sequestrador de ovelhas para devorá-las. E como ele vai devorar o guru? Estraçalhar? Não. Ele vai somente ser o grande atrofiador de almas, porque como ele não tem o poder de curá-las, ele vai ser o que elas não podem ter sem esse poder de Deus que é curá-las. Então ele vai ser o conhecimento intelectual delas. Por isso aqueles que seguem pseudos gurus por aí, eles repetem necessariamente o que eles ouviram, sem eles terem entendido, e muitas vezes eles nem acreditam no que eles estão repetindo, porque há uma capacidade, um defeito de ignorância no intelecto deles, que a verdade que o guru tentou explicar não foi clara, então o guru vai ser o quê? Nada mais que aquele critério que ele vai repetir e repetir e repetir o que o guru disse e está dito. Mas entendeu o que ele disse? Não, não entendi o que ele disse. Mas ele diz, está dito. E na vida moral, a mesma coisa. Em vez de tentar, pela instrução, corrigir a deficiência moral, pelo poder da verdade moral, ele vai suprir. Aí nós vamos ver, por exemplo, em todo esse protestantismo que nós vemos, todo esse fanatismo, e vamos ver toda esta moral material. Ele se veste de tal modo para ir no culto, mas está convicto da modéstia? Não, é um disfarce. Ele pensa de tal modo quando está com as pessoas que pensam como ele, mas ele tem convicção do que ele está repetindo? Não tem, ele diz o que foi dito e repete. Então o guru, ele é um falso profeta, sim, ele é um lobo em realidade, que está estraçalhando as ovelhas de Cristo porque deixam elas atrofiadas, porque ele é incapaz de levá-las a conhecer a verdade com a capacidade que essas almas têm. De chegar ao bem com a capacidade que essas almas têm, porque nós fomos feitos para Deus, então nós temos em nós esta inclinação a Deus. Essa inclinação é freada pelo pecado, mas se remove o pecado, todos nós pendemos a ele, porque nós buscamos o bem que é Deus. O guru, ele se sente realmente Deus, mas ele não provoca, ele não pode causar o que o sacerdócio ou a ação divina, falando das almas no sentido mais espiritual possível, ou falando daqueles que com a reta intenção, que o lobo vestido de ovelha não tem, com a reta intenção quer cumprir a sua função de instruir as almas. Então ele quer ser a verdade na vida da pessoa, ele não quer ser o condutor da verdade na alma das pessoas. Por isso esse lobo é o demônio. É o demônio vestido de herege, é o demônio vestido de guru, e essas pessoas estão perdendo o seu fim último, porque uma coisa é ser um veículo de Deus, e outra coisa é querer ser Deus e confundir o veículo e Deus. É isso que faz o guru na vida de cada alma. E qual é o efeito de tudo isso? Todos os que seguem guru são gente que fica moral e intelectualmente com um retardo profundo. É como se nós plantássemos qualquer coisa que necessita da luz para crescer e deixássemos à sombra. Essas sementes crescem, germinam, sim, porque tem algo de luz, mas elas vão crescer mirradas, atrofiadas, vão sair uma folha grande, outra pequena, e depois, com o próprio peso da desproporção, ela vai cair.
Agora, se é um verdadeiro instrutor, seja no sacerdócio, seja na nossa vida intelectual, nossos professores, ou as pessoas que nos conduzem ao bem, conferencistas, etc. Se eles são verdadeiramente tais, eles não podem ser nada mais e nada menos que um veículo da verdade, onde Deus e a verdade entra, sobe neles e eles nos levam até Deus, levam Deus e a verdade até nós, ou nos levam até a verdade, um veículo, nada mais que isso. Então, nosso Senhor está dizendo que tenhamos cuidado, pelos frutos conhecereis. Então, todo instrutor que rouba a eficácia da verdade, que quer ser Deus na vida de qualquer um dos senhores, seja sacerdote, seja um professor, seja o que for, este sujeito é um falso profeta. Ele é um lobo rapaz, e o lobo rapaz é um lobo feroz, e a intenção deste lobo é nada mais que nos destruir. E eu repito, com seus dentes não. A pior destruição que pode deixar acontecer é que o pecado siga o seu curso. O pecado nos leva para o inferno. E aquele que diz, está tudo muito bem, continua a sua vida, o importante é você ser feliz, não importa. Não, mas eu quero conhecer a verdade. Não, siga assim e Deus vai se revelar um dia a sua alma. Ele vai lhe entender, no fim de contas ele é tão bondoso, tão gentil, que você vai morrer com ato de contrição, o último, sincero ou não, ele vai, sabe que o homem está ferido. Lobo rapaz, porque deixa com que o pecado siga o seu curso, ele enfeita a nossa ignorância de falsa ciência, enfeita os nossos vícios de falsa e muito débil suposta virtude, e assim o homem fica pior, cada vez pior, mais ignorante, mais depravado, mais enfermo, e a sua vida termina, e este homem está do jeito que o diabo espera para condená-lo, para tê-lo condenado no inferno para sempre. Nosso Senhor disse, pelos frutos conhecereis. Então, pelos frutos de verdade que os nossos professores ensinam, nós conheceremos se são bons ou maus. Pelos frutos de verdade teológica e moralidade católica, nós saberemos se o nosso clero é bom ou ruim. E pelos frutos que são evidentes, quando nós vemos uma árvore com frutos belíssimos, primeiro que os frutos belíssimos são atrativos. Até as crianças, apedrejando todos os pés de manga que tem, não? E tem que lembrar que os mais belos frutos estão mais altos, porque recebem mais luz. Então, os homens verdadeiros, que querem realmente ser um professor, realmente ser um homem instrutor ou um sacerdote que quer realmente salvar suas almas, eles estão mais altos, é de pouco acesso, e depois eles estão mais altos porque recebem mais luz, então recebem mais luz da verdade, luz de Deus. E assim não é por questão de quantidade, é questão de qualidade, que Deus, nas coisas muito perfeitas, colocou muitas nos anjos, e falando de coisas materiais, são menos. Então, nós temos um critério, e é dado por Deus, não pode ser outro, é os frutos que nós produzimos, nos dirão o que nós somos, se somos bons ou se somos ruins. Eu volto somente a aclarar esta parte de gurus, porque nós vemos hoje, toda a internet está cheia disso. Hoje todo mundo quer ensinar. São os benditos ou não benditos blogs que cada um faz com uma autoridade que não tem. Nenhuma ovelha tem uma cátedra, nenhuma. Salvo nós, porque na igreja que ensina é bispos e papa, e na igreja que é ensinada são os sacerdotes e os fiéis. Mas dentro da igreja dessas ovelhas, Deus escolhe, por causa do sacerdócio, as ovelhas. Um padre ensina, mas a minha condição como sacerdote é de ovelha como os senhores. Mas temos um dever e uma missão de ensinar. Mas não é um ensinamento magisterial como o do episcopado, e muito menos como o do sumo pontífice. Nós repetimos o que vem lá do alto, vindo pela hierarquia eclesiástica, para transmitir aos senhores. Quanto mais um leigo, com todo respeito ao leigo, porque ele é um batizado, filho da Santa Igreja, como nós somos, mas não tem poder de ensinar em nome da Santa Igreja. Todos os senhores têm o dever de defender a sua fé. Todos, porque a fé nós recebemos de Deus,
pelo nosso batismo, e nós devemos defendê-la até a morte, aí é o martírio. Mas eu não me lembro dos mártires leigos andar dissertando e pregando por aí. Eles morriam em nome da fé, e a defesa deles era morrer em nome da fé. Nós podemos, com o nosso catecismo, argumentar? Podemos. Nós podemos e devemos argumentar com o nosso catecismo para defender nossa fé, sempre. Mas agora ter a obrigação de fazer uma encíclica laical para defender a cristandade, não, e isso não tem efeito. Por quê? Ovelha é ovelha. E se ela está a fazer isso com reta intenção, que Deus tenha piedade. Mas se é uma má intenção de usurpar o poder daqueles que devem ensinar e têm que ensinar, é um lobo vestido com o catecismo de Trento, mas é um lobo vestido com o catecismo de São Paulo. É um lobo vestido com o que ele quiser, com a encíclica de qualquer papa, mas se ele quer usurpar esse poder de ensinar, que é próprio da igreja hierárquica, ele é um lobo. E como vamos saber? Pelos frutos. Os angariadores de almas, os formadores de grupos, que ficam com um espírito sectário, cujas opiniões são dogmatizadas. Opiniões são opiniões, mas se elas são dogmatizadas, pelo fruto conhecereis. Se uma opinião virou um dogma e não foi algo definido pelo magistério da igreja, é um fruto de iniquidade, é um fruto de sectário, é um fruto de falsidade, e como católico, não sigam. Nós não estamos para seguir grupos, nós estamos para seguir Jesus Cristo, nosso Senhor, porque só Ele pode salvar nossa alma. É a fé católica sem nenhum outro rótulo. Até o rótulo tradicional que nós colocamos no nosso conteúdo católico foi somente para distinguir do rótulo modernista adulterado que anda por aí. Mas a igreja tem notas de Santa Católica Apostólica, una Santa Católica Apostólica. O resto sobra, e se eu tirar algo dessas 4 notas, falta. E são propriedades essenciais as notas e nada mais que isso. E como católica, a doutrina, a igreja é essencialmente tradicional. Então, temos que ter cuidado. Pelos frutos conhecereis. Falsos profetas abundam hoje porque temos ausência de pastor. E qualquer rebanho gordo e numeroso, quando o pastor não está e os lobos famintos, salivando, vão ver o pastor não está, vamos estraçalhar o rebanho. E é o que nós estamos a ver, porque nós não temos pastor que cuide do rebanho. E os senhores poderia parecer uma opinião minha, mas vamos olhar a realidade gritante. Olhem as nossas dioceses, a quantidade de hereges que tem. E vamos mais para o âmbito chamado católico, a quantidade de gente com opiniões errôneas, absurdas, acatólicas, que eles propagam por aí, que bispo censura? Hoje os bispos estão a censurar as poucas ovelhas que estão lutando contra quantidade de lobos e por defenderem ou repetirem o catecismo, repetirem a doutrina católica, e são censurados. E nós vemos que os pastores, supostos pastores, estão a serviço dos lobos. Se nós seguimos eles, nós terminaremos estraçalhados pelo modernismo, estraçalhados pela heresia, e vamos realmente perder Deus. E nesta situação, nós nos esquecemos que o pastor das nossas almas é como o nosso Senhor disse a São Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Se não está o pastor visível, está o pastor invisível sempre. Uma ovelha só se perde porque saiu das mãos de Deus. No regime da igreja, ela se perde porque ela sai desta custódia. Toda alma que sair da custódia do pastor também se perde. É o caso do cisma, é o caso da heresia, é o caso dos pecados contra a nossa fé. Mas não tendo estes pastores que deveriam, por missão divina, custodiar o seu rebanho, mas nós nunca perdemos o pastor das nossas almas. Nosso Senhor nunca se faz ausente. Por isso Ele nos dá a graça de manter o que Ele nos ensinou. Nossos ouvidos estão atentos, e se alguém ensinar algo contrário ao que acabamos de ouvir, que de frutos não importa, toda árvore produz qualquer coisa, mentira. As árvores produzem as coisas segundo a sua natureza. Nunca nós vamos ver o nosso catolicismo produzir heresias, jamais, nunca. O catolicismo produz verdade, dá frutos de eternidade, de salvação, de santidade. E se um catolicismo com nome de tal produzir o contrário, ele não é católico.
é abrolhos, é espinhas. E nós não podemos, para salvar nossas almas, nos enganar com o cantar dessa sereia, deste guru e desse falso pastor, desta falsa ovelha que também quer usurpar os poderes de nosso Senhor. Então temos aqui, queridos fiéis, o que nós devemos observar e devemos obrar para não nos enganarmos, jamais. E nós nunca vamos dizer, eu nasci numa crise, não tive nada. O batismo, a fé que Deus nos deu e a intenção, se nós temos a intenção de salvar nossas almas, nós estamos blindados contra os gurus, que gurus são todos falsos, contra qualquer falácia, nós estamos blindados, porque a nossa fé, ela não só nos ensina a verdade, mas ela nos preserva dos erros e dos errôneos. Nos preserva da heresia e dos hereges. E por isso, o pastor de todos está continuamente regendo as almas, nosso Senhor, alimentando as almas, mesmo nessa escassez em que vivemos, mas mantém, e assim nós podemos salvar nossas almas. E, última coisa, e termino, se esta ovelha, apesar de tudo que o bom pastor, que nosso Senhor faz por ela, ela se excusa, ela se desculpa, ela é uma ovelha que podemos abrir o zíper, por tudo que ela tenha citado, por tudo que ela tenha referido, abre o zíper e o zíper encontrará um lobo. Nós somos ovelhas de Cristo. Se nós cremos no nosso pastor, e nosso pastor é nosso Deus, ele disse, podemos repetir como o rei Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, as palavras do prato, nada nos faltará. E nada é nada. Não nos faltará a luz da verdade, por isso não precisamos de um guru jamais. Não tem padres, deixa eu ser o seu diretor espiritual. Não, se eu não tenho um sacerdote, eu não tenho diretor espiritual. Quem dirige minha alma é o sacerdócio católico. Nada de guru. Se eu não tenho um sacerdote, alguém pode me ensinar o catecismo? Pode me ensinar o catecismo, mas se ele quer lavar a minha cabeça, diz basta, eu vou estudar o catecismo sozinho e quando aparecer uma alma reta, ela me ensinará o catecismo. E assim, este pastor, que é nosso Senhor, ele é o nosso pastor e nada nos faltará, nem da verdade, nem da moral, nem das necessidades espirituais e temporais, porque ele é nosso pastor e os frutos de nosso Senhor sempre são frutos de vida eterna. Então, peçamos a Nossa Senhora, que é a divina pastora, uma devoção muito bela dos espanhóis, porque ela é divina pastora, porque ela é mãe do pastor, e ela apacentou aquele que apacenta nós, porque ela deu leite a Nosso Senhor, e ela deu a humanidade a Nosso Senhor. Então é muito belo esse título. E nós somos ovelhas do rebanho de Cristo. Ela fez isso pelo pastor e fará muito por nós. E baixo esse báculo maternal de Maria Santíssima, de pastora, ela está a nos governar. Por isso, apesar de toda essa confusão, na igreja, na sociedade, nas cabeças, na vida pessoal de cada um, perdura e cresce a devoção a Maria Santíssima. E é o terço, o rosário rezado com devoção, que será esse báculo maternal de Maria que não nos permitirá que alguém usurpe o lugar dela em nossas vidas e o lugar do seu Filho Divino em nossas almas. Então, o verdadeiro é a ovelha. Nesta dúvida de onde seguir, rediu Igreja Católica. E agora, como chegar à verdade? Quem deve nos instruir? Antes rezem o Santo Terço e peça a Maria Santíssima que providencie verdadeiros pastores e que nos aparte de todo guru é falso profeta, todos falsos profetas, e que nos preserve deste gosto, desse desejo de seguir gurus e gente iluminada, supostamente iluminada, tão iluminada que só está em trevas e morte para as almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.